Estamos no meio do mês de maio, estamos aí durante a pandemia do Covid-19 e para nos deslocarmos, para sairmos de casa, hoje nós temos que usar máscaras. E como é desconfortável usar máscara, não é verdade? Alguns de nós começamos a perceber um cheirinho desagradável. Estamos lavando essas máscaras e ainda assim fica um cheirinho desagradável. O que será que é esse cheirinho ruim? Meu nome é Renato Esquive, sou cirurgião dentista e hoje nós vamos falar sobre halitose. Esse é o nosso último vídeo da sequência de 3 vídeos, que nós falamos aí dos cuidados bucais que nós podemos ter para postergar ou diminuir a nossa saída de casa para visitar o nosso dentista. Esse tema de hoje, que é a halitose, não é específica do tempo que nós estamos vivendo, mas ela se tornou um pouquinho mais evidente. Porque até então, muitos de nós não sentíamos esse cheirinho mais forte, esse hálito um pouquinho mais forte. Só que agora, como nós estamos vivendo de máscara, nós conseguimos perceber esse cheiro um pouco mais presente na nossa vida. E o que é a halitose? O que eu posso fazer? Como evitar? Esse nosso vídeo de hoje vai ser para isso, tá bom? Vamos lá. A halitose aí, o pessoal comumente apelidou de uma maneira extremamente desagradável de bafo, não é mesmo? E o que é esse cheirinho mais forte? É a presença, a colonização de algumas bactérias ali junto com restos alimentares ou então presente devido a algumas alterações sistêmicas. Ou seja, a halitose não está somente ligada a uma má escovação, um mau cuidado com a cavidade bucal. Alguns fatores são algumas patologias, algumas desordens, tá bom? Vamos começar então pelo aquilo que eu posso em casa cuidar. A escovação. Por que a escovação vai conseguir minimizar ou então já me tirar desse quadro da halitose? Quando nós escovamos a nossa boca, nós escovamos dentes, gengiva e às vezes nós esquecemos da língua. Pois é. E é exatamente na língua que fica presa a saburra. E o que é saburra de uma maneira um pouquinho mais simples? A saburra é restos alimentares com saliva, com bactérias, tudo grudado na minha língua. A língua ali, ela tem aquelas papilas, né? E fica bem grudada ali, bem áspera a língua às vezes. E aí gruda, vira uma camada espessa muitas vezes. E alguns pacientes etilistas ou até os tabagistas conseguem aí ter um hálito bem forte, tá bom? Então, quando eu for escovar minha boca, não é só meus dentes. Dentes, gengiva e o cuidado aí de escovar a língua, sempre puxando do fundo para frente. Tomando cuidado aí com as náuseas, tudo bem? Isso pode aí te minimizar, pode tirar você desse quadro de halitose. Tá bom, mas e se não estiver ligado à língua? Eu escovo bem minha língua, tá limpinha, tá bom. Então nós podemos ter ali um quadro de cárie. Lembra que eu falei do vídeo de cárie? O que é a cárie, a sua progressão? Então, vamos ter a imagem de uma cárie, uma lesão cariosa grande. Ali dentro vai ter placa bacteriana, né? Pode ter algum resto de algum alimento ali dentro impactado e aí fica exalando esse cheirinho desagradável. Se eu tenho uma cavidade de cárie, eu preciso, com urgência, de um tratamento odontológico, restaurar esse elemento, até para não progredir para uma endodontia. Se eu não for, vai progredir para a endodontia e pode chegar, nesse caso, a um vídeo que eu já fiz. Lembra das espinhas na gengiva? Que é um quadro de abscesso dentoalveolar, agudo, crônico, enfim. Se esse caso, se você chegar aí ao abscesso e começar a drenar para a tua cavidade bucal, né, porque ele vai ficar inchado, com pus, e se começar a drenar, igual eu estava falando, vai ter um cheiro bem forte, bem desagradável. E nesse caso, no caso de um abscesso dentoalveolar, você precisa, com emergência,
de um tratamento endodôntico. Porque não só apenas o hálito, né, a halitose, mas você pode ter um problema um pouquinho mais sério, tá bom? Então aí não é urgência, é emergência. Você tem que correr a um tratamento endodôntico. Se não for cárie, não for endo, escovo aí até que legal minha língua, o que pode estar ligado ainda? Tá bom. Você passa fio dental? Renato, eu esqueci o fio. Então, o porquê de usar o fio dental? Nenhuma escova vai conseguir entrar na ameia, né? Naqueles espacinhos entre um dente e outro. Por isso faz a necessidade do uso do fio. Onde que normalmente fica muito preso placa bacteriana? Nessa parte desses dentes inferiores, na parte lingual desses dentes inferiores, na parte ali dos molares superiores, que é onde tem glândula que secreta a saliva. Então, devido ali ao que contém na saliva, gruda-se muita placa bacteriana nesses elementos. E a placa, como nós já falamos sobre gengivite, sobre periodontite, isso também dá um pouquinho de mau hálito. Excluindo esses fatores, o que nos sobra? Fatores sistêmicos. Cásios amidalianos, amidalídeos, dependendo de como você falar. Um fator que muito presente no nosso consultório, que é a diabetes. A diabetes tende aí o paciente ter um hálito um pouquinho mais forte. Algumas outras patologias, algumas outras condições. Um exemplo, se você fez tratamento de radioterapia, cabeça, pescoço principalmente, e que as glândulas, né, de saliva, elas perdem ou então elas diminuem muito a sua produção de saliva, né? Você vai ter uma xerostomia, então aí vai alterar a sua biota oral, vai alterar a sua saliva, às vezes você precisa usar até uma saliva artificial. Eu não vou entrar nessa parte, nessas patologias um pouco mais severas, porque aí depende talvez de um vídeo específico. Esse vídeo sairia muito do nosso foco, que é vídeos um pouco mais curtos, então eu não vou entrar nesse mérito. Se passou por essas etapas que você poderia, escovando bem a boca, tratar, você procura seu dentista identificou que não é somente escovação, não é somente uma profilaxia, uma restauração, uma endodontia. Se ele, às vezes, pedir um exame, né, e ver que ali tem uma desordem, tem uma patologia, isso aí pode talvez salvar a sua vida, ou então pode melhorar muito a sua condição, tá bom? Vou parar por aqui para esse vídeo nosso não ser tão longo. Como eu disse, esse era o último vídeo de uma série de 3 vídeos do cuidado que você pode ter na sua casa, de algumas condições que você pode apresentar e que, tratando em casa, diminui sua saída, né, para ir ao consultório odontológico. Desde o início eu falo que você pode postergar, talvez, um tratamento, mas nunca você vai deixar de ir ao seu dentista. Às vezes, a sua condição é uma condição favorável que você consegue, de uma maneira muito simples, mudar, reverter isso, e você deixando de ir, chega a uma situação extremamente grave, talvez, perda de elementos, perda óssea. Então, assim, se você ver que só escovando não está trazendo aí o benefício, antes de passar a enxaguantes bucais, alguns têm até alguns medicamentos aí na sua fórmula, antes de chegar a usar isso, procura o seu dentista, porque você pode mascarar uma situação, tá bom? Eu espero que esses nossos vídeos tenham te trazido alguma informação, tenham te ajudado de alguma maneira. Nossos canais, como sempre, estão abertos a dúvidas, a sugestões. E que essa situação que nós nos encontramos passe em breve. Ninguém aguenta mais ficar em casa, não é mesmo? Mas fique em casa para você poder salvar quem você ama, tá bom? Nos vemos nas próximas semanas. Um forte abraço e até a próxima.